Aqui estamos em um planeta que tem cerca de 5 bilhões de anos. O Sol ao seu redor não é muito mais velho. Faz parte de uma galáxia que talvez tenha 10 ou 12 bilhões de anos, que é uma entre talvez centenas de bilhões de outras galáxias. E nada disso, planetas, sóis, galáxias, estava presente na época do Big Bang. Na época do Big Bang, havia energia, partículas elementares, que lentamente evoluíram para o tipo de universo que conhecemos hoje. Somos o produto de uma grande sequência evolutiva, a evolução cósmica, da qual só ocasionalmente temos consciência. Uma das grandes realizações do Dr. Hawking é nos conectar melhor ao conhecimento desta longa sequência evolutiva. Muitas hipóteses científicas estão erradas, o que é normal. Isso permite descobrir o que está certo. A ciência é um processo autocorretivo. Para serem aceitas, novas ideias devem sobreviver aos mais rigorosos padrões de evidência e escrutínio. A supressão de ideias desconfortáveis pode ser comum na religião ou na política, mas não é o caminho para o conhecimento. E não há lugar para isso no empreendimento da ciência. Nossa capacidade de entender as coisas instantaneamente, o chamado senso comum, deriva de uma certa gama de tamanho, velocidade e duração que são apropriados para a existência humana. Sabemos sobre coisas de um décimo de milímetro a alguns quilômetros, de uma fração de segundo a uma vida inteira e assim por diante. Então, quando estamos lidando com questões de física quântica, onde as partículas têm um tamanho de 10 elevado à potência negativa 13 centímetros, ou em cosmologia, onde estamos falando sobre 10 bilhões de anos-luz ou mais, é muito razoável que nossa intuição não seja adequada para a tarefa. Um ponto que gostaria de destacar sobre isso é que toda cultura humana tem um conjunto de mitos de criação, mas eles estão no reino da mitologia, religião ou folclore, e eles são, claro, todos mutuamente inconsistentes. A grande coisa que está acontecendo em nosso tempo é que somos capazes, através de um método que pode realmente fazer algum progresso em direção ao universo real lá fora, de descobrir algo sobre as origens. E este é o método científico aplicado à ciência da cosmologia. A coisa sobre a ciência é, antes de tudo, que ela busca como o universo realmente é, e não o que nos faz sentir bem. E muitas das doutrinas concorrentes buscam o que nos faz sentir bem e não o que é verdadeiro. Eu acho que a essência do método científico é a disposição para admitir que você está errado, a disposição para abandonar ideias que não funcionam, e a essência da religião é não mudar nada. As supostas verdades são transmitidas por alguma figura reverenciada e ninguém deve fazer nenhum progresso além disso, porque toda a verdade é considerada em mãos. Minha percepção é que o modo científico de pensar, questionar, uma mistura delicada de incentivo criativo a novas ideias e o escrutínio mais rigoroso e cético de ideias novas e antigas, eu acho que esse é o caminho para o futuro, não apenas para a ciência, mas para todas as instituições humanas. Precisamos desafiar, pois estamos desesperadamente necessitados de mudança. Não é que pseudociência e superstição e crenças chamadas de nova era e fanatismo fundamentalista sejam algo novo. Eles estão conosco desde que nos tornamos humanos. Mas vivemos em uma era baseada em ciência e tecnologia com poderes tecnológicos formidáveis. A ciência e tecnologia nos impulsionam em ritmos acelerados. Isso mesmo. E se não entendemos isso, por nós eu quero dizer o público em geral, se é algo que, eu não sou bom nisso, eu não sei nada sobre isso, então, quem está tomando todas as decisões
sobre ciência e tecnologia que vão determinar que tipo de futuro nossos filhos vão viver. Essa mistura combustível de ignorância e poder, mais cedo ou mais tarde, vai explodir em nossas caras. Afinal, quem dirige a ciência e a tecnologia em uma democracia se a população não tem conhecimento sobre o assunto? E a segunda razão pela qual estou preocupado com isso é que a ciência é mais do que um corpo de conhecimento. É uma forma de pensar, uma maneira de interrogar ceticamente o universo com uma boa compreensão da falibilidade humana. Se não somos capazes de fazer perguntas céticas, de interrogar aqueles que nos dizem que algo é verdade, de ser céticos em relação àqueles no poder, então estamos à mercê do próximo charlatão, político ou religioso que aparecer. É algo que Jefferson enfatizou muito. Não era suficiente, ele disse, consagrar alguns direitos em uma Constituição ou em uma Declaração de Direitos. As pessoas precisavam ser educadas e tinham que praticar o seu ceticismo e a sua educação. Caso contrário, não comandamos o governo, ele nos comanda. O que é fé? É acreditar na ausência de evidências. Agora, eu não pretendo dizer a ninguém o que acreditar, mas, para mim, acreditar quando não há evidências convincentes é um erro. A ideia é reter a crença até que haja evidências convincentes. E se o universo não cumprir com nossas predisposições, tudo bem. Então, temos a obrigação angustiante de nos adaptar à maneira como o universo realmente é. Você afirma que você nega toda religião por não poder comprová-la cientificamente? Não, veja. O valor da experiência religiosa e o valor de buscar experiências superiores. Deixa eu dizer. A religião lida com história, com poesia, com grande literatura, com ética, com moral, incluindo a moralidade de tratar com compaixão os menos afortunados entre nós. Todas essas são coisas que eu endosso de todo o coração. Onde a religião se mete em problemas é nos casos em que ela finge saber algo sobre ciência. A ciência na Bíblia, por exemplo, foi adquirida pelos judeus dos babilônios durante o cativeiro babilônico de 600 anos antes de Cristo. Essa era a melhor ciência do mundo na época, mas evoluímos desde então. Catolicismo romano, judaísmo reformado, a maioria das denominações protestantes mainstream não tem dificuldade com a ideia de que os humanos evoluíram de outras criaturas, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos com o Big Bang. Eles não têm nenhum problema com isso. O problema surge com pessoas que são literalistas bíblicos, que acreditam que a Bíblia foi ditada pelo Criador do universo para um estenógrafo infalível e não possui metáfora ou alegoria. E a partir daí eles fazem suas escolhas políticas, econômicas e sociais. E científicas. E escolhas científicas. Isso é parte do seu problema com essa ideia. Exatamente. Isso ocorre porque fazemos escolhas equivocadas sobre a ciência por motivos errados. Isso mesmo. Então, quem é mais humilde? O cientista que olha para o universo de mente aberta e aceita tudo o que o universo tem para nos ensinar? Ou alguém que diz que tudo neste livro deve ser considerado a verdade literal e não importa a falibilidade de todos os seres humanos envolvidos? Minha pergunta é, dadas todas essas demissões, qual é a sua religião pessoal? Ou o que você acha que existe algum tipo de Deus para você? Existe um propósito, dado que estamos apenas sentados neste ponto no meio deste mar de estrelas? Agora eu não quero desviar-te nenhuma pergunta, e não vou desviar desta, mas deixe-me perguntar, o que você quer dizer quando usa a palavra Deus? Parece que ao longo dos séculos, os humanos criaram um quadro mitológico que sempre envolve algum tipo de poderes espirituais superiores.
todas as culturas humanas. À medida que isso desaparece, à medida que sabemos cada vez mais, e que parece cada vez mais difícil provar que algo assim possa existir, onde isso nos deixa? Por conta própria. O que, na minha opinião, é muito mais responsável e esperançoso que alguém nos salvará de nós mesmos, e então não nos esforçarmos para fazer isso sozinhos. E se alguém intervir e nos salvar, isso é aceitável. Sou a favor disso, mas equilibramos nossas apostas. É a aposta de Pascal, mas ao contrário. Tirei outra palavra. A palavra Deus abrange uma gama enorme de diferentes ideias, e você reconhece isso na maneira como formula a pergunta. Sim. Fugindo de um homem de pele clara e tamanho grande com uma longa barba branca, sentado em um trono no céu e contabilizando a queda de cada pardal. Para o qual não há evidências em minha mente. Se alguém tiver alguma, gostaria de vê-la. Para o tipo de Deus que Einstein ou Spinoza falavam, que é muito próximo da soma total das leis do universo. Seria loucura negar a existência de leis no universo. Se é assim que você define Deus, então certamente ele existe. E existem todos os tipos de outras nuances. Existe, por exemplo, o Deus deísta em que muitos dos pais fundadores deste país acreditavam, embora seja um segredo cujo nome pode não ser falado em alguns círculos. Um Roy Finant, um rei que não faz nada, o Deus que cria o universo e depois se aposenta, e para quem rezar é meio inútil. Ele não está aqui, foi para outro lugar. Ele tinha outras coisas para fazer. Agora, isso também é um Deus. Então, quando você diz, você acredita em Deus, se eu disser sim ou se eu disser não, você não aprendeu absolutamente nada. Acho que estou pedindo para você definir o seu, se você tiver um. Mas por que usaríamos uma palavra tão ambígua que significa tantas coisas diferentes? Isso lhe dá liberdade para definir como quiser. Isso te dá liberdade para parecer concordar com alguém com quem você não concorda. Isso encobre as diferenças. Isso contribui para a lubrificação social. Mas não é um auxílio para a verdade, na minha opinião. Portanto, acredito que precisamos de uma linguagem muito mais incisiva ao fazer essas perguntas. Perdi meus pais há cerca de 12 ou 15 anos e eu tinha um ótimo relacionamento com eles. Sinto muito a falta deles. Eu adoraria acreditar que os espíritos deles estão por aí em algum lugar. E eu daria quase tudo para passar 5 minutos por ano com eles. Exigimos os padrões mais rigorosos de evidência, especialmente sobre o que é importante para nós. Então, se algum cara se aproxima de mim em um canal ou meio dizendo eu posso colocá-lo em contato com seus pais. Bem, porque eu quero tanto acreditar nisso, sei que tenho que buscar reservas adicionais de ceticismo, porque é provável que eu seja enganado e muito mais provável que levem meu dinheiro. Se você quiser me apoiar na criação de mais vídeos assim, você pode doar para o canal pela página do Patreon. Isso também lhe dará acesso antecipado a vídeos e atualizações do canal. Você também terá acesso ao nosso servidor Discord, onde poderá participar de discussões com outros membros da comunidade.